Diário possível, mas inventado. Data: No terceiro dia da criação. local: Até no deserto de Tenerê. Eu ando meio desligada das coisas que me cercam. Sejam elas prédios, casas, ruas, carros, patos, gansos, bichos ou árvores. De prédios e carros parados em grandes engarrafamentos de São Paulo nas minhas idas semanais, eu prefiro me distrair mesmo, com música ou pensamentos aleatórios. Mas eu moro afastada disso, nas montanhas, exatamente para não me distrair da paisagem. Mas eu tenho andado desligada. Desligada da paisagem, ligada em telas. Então hoje, quando eu estava num gesto automático e contínuo, estacionando o carro e andando o pequeno trecho até a minha pequena casa, eu olhei para o lado e de repente eu fui puxada. A amoreira estava carregada, com as amoras já quase maduras. Gosto delas assim azedinhas e gosto delas bem doces e quase negras. Pensei, meu Deus, já é época de amora de novo? Época de amora é um tempo que, primeiro, eu levo constantes sustos com o Samuca achando que ele se machucou. Porque sei lá por que razão e qual é a pira do meu velhinho, ele adora rolar debaixo da moreira, em cima das amoras caídas, e volta para casa cheio de marquinhas vermelhas, que de relance eu acho que é machucado. Então me lembro. Ah, é tempo de amora. Tempo de amora é o tempo de fazer piquenique debaixo da árvore. Piquenique de amora, claro. Amora é muito bom colher no pé, uma por uma, escolhendo as mais maduras e guardando as outras para daqui 2, 3 dias. Eu admiro quem faz geleia de amora. Admiro, mas acho quase uma paciência psicopata de catar um monte de amora e não comer na hora, juntar um punhadinho na mão e não levar direto para a boca, sentindo cada mini bolinha meio azedinha, meio doce. E percebendo que era tempo de amora, eu lembrei novamente da maravilha que é viver com árvores. O quintal que eu passei a infância era só árvores enormes. E não é perspectiva de criança, não. Elas eram enormes porque já eram muito antigas quando meu pai brincou exatamente no mesmo lugar. Era um quintal que ocupava quase um quarteirão inteiro e dividido em 2 partes, uma floresta de jabuticabeiras e uma floresta de mangueiras. Eu ficava mais entre as jabuticabeiras por uma razão elementar. Não é possível subir em mangueiras. As jabuticabeiras são as melhores árvores para alguém subir, porque os galhos começam ali, logo embaixo. É um degrau que convida à escalada. Mangueira não. O tronco sobe largo até se abrir em uma copa na qual nenhuma criança se arriscaria. Pelo menos eu não me arriscaria. Então, eu passei a infância entre essas árvores, em cima de jabuticabeiras, e cada um de nós, a minha irmã, meu primo, tinha a sua favorita. Aí era chegar, inventar uma brincadeira e fatalmente subir na árvore seria uma das etapas. Podia ser uma tocaia da SWAT, e aí a gente estava ali em cima com metralhadoras azuis de plástico. Podia ser o mastro de um navio pirata, e aí a gente subia com espadas em mãos. Ou um teste para entrar em um clube especialíssimo de heróis. E ali a gente ficava, tudo aninhado entre os galhos, como se a gente tivesse nascido ali mesmo. E eu não tinha medo algum. A gente nem gostava tanto quando era tempo de jabuticaba, sabe? Porque a fruta, de alguma forma, desconvidava a subida. A árvore tinha seus filhotinhos ali grudados no tronco e nos galhos, e não dava para a gente se agarrar e pisar e se aconchegar sem derrubar as frutas. Tempo de jabuticaba era tempo da árvore voltar a ser árvore. Eu lembro até do artifício para pegar as jabuticabas dos galhos mais altos, um caldeirão espetado na ponta de um bambu que ficava ali encostado na primeira árvore. Mas a quantidade era tão imensa que as milhares de frutinhas caíam sempre e davam a esse quintalzão
um cheiro muito próprio de fruta esmagada, misturada com uma terra sempre meio úmida. Um cheiro alcoólico de fermentação, de tempo passando. A floresta de mangueiras, porém, era outra história. A gente não ia muito ali. Eram várias mangueiras centenárias, muito altas, as copas se tocando entre si e deixando aquele canto muito cheio de sombra. Não tem luz que passe entre copas de mangueira com as suas folhas sólidas e largas. No bosque de jabuticabas havia sombra, sim, mas as folhinhas miúdas deixavam o chão, aliás, meio parecido com a própria casca da jabuticabeira, é aquela alternância de claro e escuro tão bonita. As mangueiras eram sérias e sóbrias e muito antigas. Parece que lançavam um sinal. Não nos perturbe, criança, temos assuntos mais sérios para resolver. Lembrando delas agora, eu ainda sinto um respeito e penso, elas estavam aí antes mesmo da minha avó nascer nessa casa, antes mesmo do meu bisavô ter aqui uma máquina de descaroçar algodão, antes mesmo de existir uma casa ou pessoas morando nela. Eu passeio pelo sítio onde eu moro principalmente para ver as árvores. É uma sorte da minha vida conviver com elas. Aqui tem tudo quanto é árvore, mas eu vou falar das frutíferas porque são as que conheço mais, porque elas me dão presentes. Dão para todo mundo, mas o diário é meu e é inventado, então eu vou dizer que é para mim. Já falei da amoreira, mas aqui tem 3. Uma que é bem aqui do lado de casa, que nasceu sabe-se lá como, no meio de um pouco de entulho que tem. Sabe-se lá como é mentira, porque eu sei como. A amora nasce muito por conta dos passarinhos. Eles comem e depois descomem, como diriam Suassuna. O resultado é que a amoreira nasce em tudo quanto é canto. Depois tem outra na beira do lago, bem onde a gente passa, e ela faz um portão que nessa época é colorido e apetitoso. Mas a amoreira que dá amoras mais docinhas é a que nasceu dentro do pateiro, o que me faz pensar que a descomência dos patos é um ótimo adubo. Essas amoras do pateiro acabam primeiro, porque todo mundo vai lá para provar, já que são as mais docinhas. A árvore que fica mais perto da minha casa é uma pitangueira muito grande. É muito engraçado uma árvore tão grande que dá frutinhas tão miudinhas. Eu não gosto muito de pitanga, até como, mas não tanto quanto as amoras. Mas a cor delas é muito maravilhosa, seu alaranjado tão específico. Um pouco mais atrás dessa pitangueira, no meio de tantas outras árvores da mata que tem no fundo de casa, tem um pé de limão-cravo. Ele é pequenininho e mirrado, de modo que agora, também é época de limão, ele está todo curvado de tanta fruta que dá. Mas tem muito limão-cravo aqui no sítio. Na frente de casa, como eu já falei várias vezes, tem 3 goiabeiras. São lindas com seus troncos retorcidos. Mas acontece que eu detesto goiaba. Em época de goiaba, que é bem no começo do ano, minha casa fica cheirando goiaba. No primeiro ano eu detestei, mas agora já me acostumei. Goiaba dá muito bicho e atrai muito passarinho. É bom. Também entrei num combinado com elas para poder amarrar uma rede no tronco. Estamos em paz, eu respeito as goiabeiras e chego até a amar a moldura que elas fazem na minha varanda. Tem um abacateiro na beira do lago que é bebezinho. Eu que plantei, quer dizer, quem fez o buraco foi o caseiro depois de rir da minha lentidão em cavar. Eu dei para o abacateirinho o nome de Juju, em homenagem à avó do Jorel e do irmão do Jorel. Quem me deu a muda desse abacateiro não frequenta mais o sítio, mas eu continuo passando todo dia por ele e vendo como ele tá. Oi, Juju! Só vai dar abacate daqui a alguns anos, porque ele é bebê. Gosto desse nome de árvores bebês. Mudas. Tem uma árvore que não é frutífera e que eu sinto muita falta. Era uma árvore antiga que cresceu torta e foi se debruçando cada dia mais por cima do lago. Era a coisa mais linda de se ver, ela deitada sombreando uma parte do lago. Mas ela já tinha morrido e perigava cair no lago, o que é muito ruim porque desbalanceia o pH, umas tretas assim. Então ela foi cortada, num dia muito triste aqui. Foi como sepultar uma amiga, para todas nós. Uma parte do seu tronco ainda está lá debruçada,
E é o que eu vejo olhando pela minha janela agora. Teve outras árvores com que eu cresci em outros lugares. Uma ameixeira que dava umas ameixinhas amarelas, meio peludas, com umas sementes pequenas que flutuavam na polpa doce. Outro dia eu soube que essa ameixa de fato se chama néspera, o que me parece um nome meio pretensioso para aquela fruta de sítio que se pendurava em pequenas pencas dos galhos que se curvavam num pequeno barranco e que eu nunca vi em mercado nenhum e nem quero ver, porque eu quero deixar o gosto guardado na memória. Tinha também um jambeiro imenso que ficava numa curva do caminho que levava até os chiqueiros, onde eu amava ver os porquinhos recém-nascidos. O cheiro bom do jambo se junta ao cheiro ruim meio bom dos porquinhos e com o meu hábito de chacoalhar a fruta, porque as sementes ficam num oco, e aí o gosto que vinha numa explosão de ar doce e perfumado que eu nunca mais senti. O que terá acontecido aos jambeiros do mundo que eu nunca mais vi nem ouvi falar? Tem as árvores reais na minha vida e que eu descobri depois que são símbolos de muita coisa, o que deu a elas um outro tom na minha memória. A figueira da casa da minha avó é pequenininha, com os figos ensacados um a um para os passarinhos não comerem. Pois é, está lá na Bíblia, citada centenas de vezes. É a única árvore citada pelo nome no Jardim do Éden. As suas folhas cobriram a nudez de Adão e Eva. No Evangelho são contadas 2 parábolas sobre figueiras e Jesus amaldiçoa uma que não dava frutos. Judas se enforcou em uma figueira e diz uma lenda que João Batista foi decapitado sob uma figueira e por isso os frutos são escuros por fora e cor de sangue por dentro. E no lindo Cântico dos Cânticos, a figueira e os seus frutos anunciam que é chegada a hora do amor. Da figueira brotam os primeiros figos, exalam perfume as videiras em flor. Levanta-te, minha amiga, minha formosa, e vem. Eu vivo com árvores não faz muito tempo. Eu sou criança de apartamento, né? Então meu olhar para ela já é um olhar adulto. Sei lá se isso significa alguma coisa, mas quando a gente vive com árvores, elas nos ensinam isso, os ciclos, o tempo. Não é à toa que o orixá Tempo, na verdade Iroko, tem como símbolo uma árvore. Ele foi a primeira árvore plantada e pela qual todos os outros orixás desceram à terra. Iroko é a própria representação da dimensão tempo. Ele é o comandante de todas as árvores sagradas. Talvez de todas as árvores, porque se tem uma coisa que é sagrado, é árvore. Mas quando a gente fala de árvores, é mais um daqueles portais de significados importantes dentro do nosso imaginário narrativo. Vocês podem chamar de mitologia ou de religião, eu dei esse nome, imaginário narrativo da humanidade. Essas presenças marcantes espalhadas nas histórias, lendas, mitos, no mundo todo, nos mostrando que sempre coabitamos com esses seres tão incríveis, lentos e silenciosos. E isso criou um vínculo especial com eles, que guardam muitos símbolos. Por exemplo, na Cabala, o grande diagrama que explica não só a manifestação como também o funcionamento do universo é chamado de Árvore da Vida, com seus 10 frutos com nomes e significados muito lindos e herméticos. Pelo Velho Testamento, na Bíblia, a gente só está aqui decaído do paraíso porque tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente fala que é uma macieira, mas dizem também que pode ser outra fruta. De todo modo, a maçã ganhou mais espaço na história e fica por isso mesmo. Aliás, tem outra árvore lá no Éden também, que é justamente a árvore da vida. Buda se iluminou sentado embaixo de uma árvore, a árvore de Bodhi, acho que é assim que fala. E era uma figueira, viu, Tati? Com as folhas em formato de coração. Ainda tem umas figueiras sagradas no Oriente por aí, que dizem ser descendentes diretos dessa figueira que Buda se iluminou. E tem a romã, que meu avô trouxe ainda mudinha do Líbano, e que dava umas frutas grandes e muito mais vermelhas e doces do que a gente vê aqui. As romãs, com as suas centenas de sementes, são consideradas a fruta da fertilidade e do sexo, portanto.
Parece que Perséfone não consegue sair do mundo dos mortos para voltar para sua mãe Deméter porque comeu grãos de romã, perdeu a inocência. É por isso, Ana, que eu acho que a árvore do bem e do mal era um pé de romã, não uma macieira muito mais sutilzinha. A gente pode deixar a maçã apenas para outro mito, aquele do Newton. Tem também a floresta de cedros, que o Gilgamesh destrói e que foi a glória dos fenícios, a madeira do deserto que adorna a bandeira da terra desse meu avô. Tem aquela história que te mandaram numa live da árvore isolada no deserto. A árvore solitária do Tenerê, uma acácia que resistiu por quase 400 anos no deserto do Saara até ser atropelada por um motorista alcoolizado. Pensa que final trágico, você sobreviver no deserto, ser reverenciada por beduínos, tuaregues e morrer atropelada por um bêbado no meio do deserto. Esse ano eu gostei de ser um IP, num vídeo lindo de uma arquiteta. Quer dizer, eu fui a voz de um IP velho e sábio da floresta amazônica conversando com um jovem eucalipto chileno. E justamente por ter sido um IP, eu aprendi que as árvores conversam entre si. As suas raízes conversam em redes de comunicação imensas, mediadas por fungos que funcionam para elas como uma espécie de internet. Eu gosto da ideia de que as raízes de uma árvore têm mais que o dobro da extensão da copa e que elas se entrelaçam nas profundezas e conversam por meio de fungos. As árvores também alertam umas às outras quando algo está errado. Elas se comunicam pelo ar e pelo vento. Na savana, acácias liberam toxinas para as folhas assim que percebem uma girafa chegando. E ainda exalam etileno, um gás que avisa as outras da chegada da girafa, e aí as outras acácias também fazem as suas folhas ficarem amargas e desagradáveis. As girafas, então, sempre vão atrás das acácias mais distantes, que não tenham ouvido o alerta. Não é lindo isso? Aquilo que parece silêncio e solidão, na verdade é pura linguagem. Me dá tristeza saber o que fazemos com as árvores hoje em dia. Aquelas fotos de embarcações com centenas de troncos rio abaixo. As grandes queimadas. Os tratores com correntes, desmatando. Me lembra daquele livrinho, A Árvore Generosa. Árvores são generosas demais. Talvez a gente nem mereça. Talvez se a gente parasse de se aproveitar dessa generosidade e só pudesse aprender com elas, eu acho que elas têm muito, muito a nos ensinar, porque vivem muito mais do que nós, porque sabem contemplar, porque sabem viver em grupo, porque sabem ser abrigo e refeitório de tanto bichinho. Fiquei aqui pensando na gente virando árvore assim, enquanto o tempo passa. Nas nossas pequenas comunidades, nos nossos alertas de perigo, na nossa proteção mútua. Eu pensei nessa nossa rede de fungos, nas nossas raízes profundas, nas palavras que trocamos. Somos todas velhas senhoras nos falando. Uma figueira, um pé de romã, um cedro, um ipê, uma árvore sem nome. Nós nos falamos e a palavra nos salva de 1000 predadores. É isso que nós somos. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo2x@gmail.com. E para saber mais, entre em diariopossível.com. Me desculpe, mas eu vou ter que terminar logo esse episódio, porque afinal é tempo de amora e eu tenho que ir lá fora fazer piquenique.